Bom dia, amigos. Mais um domingo, estamos reunidos em nome de Jesus para o nosso culto matinal dominical. Que Deus esteja conosco, porque esse culto é dirigido a Ele, o nosso louvor, a nossa gratidão, no reconhecimento dEle como nosso Deus, como nosso Senhor, como nosso Rei. Que cada um de vocês sejam bem-vindos para estarem conosco, participando desse momento de culto. E os que assistirão mais tarde também participam conosco desse culto que nós ainda temos liberdade para fazer em nome de Jesus, sem medo, sem restrições, sem censura. Por isso nós louvamos e engrandecemos o nome do Senhor nosso Deus. Nós vamos iniciar esse momento lendo um salmo, que é o Salmo 49. O título desse salmo é A Vaidade do Homem. Nós temos visto tantas coisas sobre guerras, e um questiona daqui, outro... E por que acontecem tantas coisas que a gente se escandaliza, né? É porque isso é a vaidade do homem. Então, Salmos 49. Povos todos, escutai isto. Dai ouvidos, moradores todos da terra, tanto plebeus como os de fina estirpe, todos juntamente, ricos e pobres. Os meus lábios falarão sabedoria, e o meu coração terá pensamentos judiciosos. Inclinarei os ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Por que hei de eu temer nos dias da tribulação, quando me salteia a iniquidade dos que me percebem, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam? Ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova. Porquanto vê-se morrerem os sábios e perecerem tanto o estulto como o inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para sempre. Todas as gerações chegam a dar seu próprio nome às suas terras. Todavia, o homem não permanece em sua ostentação. É antes como os animais que perecem. Tal proceder é estultícia deles. Assim mesmo, os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Como ovelhas são postos na sepultura. A morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Não temas quando alguém se enriquecer, quando avultar a glória de sua casa, pois em morrendo nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará. Ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado, e ainda que o homem, quando faz o bem a si mesmo, irá ter com a geração de seus pais, os quais já não verão a luz.
O homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. Eu abri aqui hoje nesse salmo, pedi para Deus, me dá um salmo para eu ler. E eu li hoje, eu achei que é muito apropriado. Eu vou cantar uma musiquinha aqui antes de orarmos. Flua em mim, Senhor, a tua graça. Flua em mim, Senhor, o teu amor. Flua em mim, Senhor, a tua vida. Flua em mim, Senhor, o teu perdão. Para te adorar e declarar meu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida, para te adorar e declarar meu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque nós temos em quem confiar. Nós não precisamos temer o mal, porque no momento em que nos entregamos a Ti, em que aceitamos Jesus, em que passamos a fazer parte do corpo de Cristo, da igreja, do reino de Deus, nós não precisamos temer mal algum, porque o Senhor está conosco, o Senhor nos guarda e nos livra de todo mal. Ó Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos por termos essa fé, essa esperança, esse amor e a convicção do teu perdão. Obrigada, Senhor. Santificado seja o teu nome através das nossas vidas. Mesmo que o mal tente nos confundir, tirar a nossa fé, mas o Senhor nos guarda e nos livra de toda a intenção do mal. Por isso temos certeza que prevaleceremos junto com o Senhor, não temeremos mal algum. Obrigada, Senhor, por tudo, pela nossa vida, pela saúde, pela cura que o Senhor nos proporciona e o livramento. Queremos pedir agora a tua bênção sobre cada um que está participando conosco, com cada família representada, que a tua bênção seja estendida a cada um deles. E se algum deles ainda não se entregou a Jesus, que possam tomar essa decisão de fazer parte desse corpo de Cristo, que é a igreja invisível aqui na terra. Ó Senhor, pedimos agora pela palavra que vamos estudar, pelo estudo bíblico, da sabedoria ao Michel, que ele possa transmitir aquilo que o Senhor está colocando no coração dele e que seja alimento para ele, para mim e para cada um que ouvir essa mensagem. Ó Jesus amado, fica conosco, nos guarde, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. A graça e a paz de Cristo estejam com todos os irmãos, irmãs. E eu gostaria de compartilhar a sequência de Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 11 até o versículo 15. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11 até o 15. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. Também que é dom de Deus, que possa o homem comer, beber
desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que o homem tema diante dele. E o que é, já foi. E o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Essa semana estive conversando com algumas pessoas, como também temos observado muitas informações a respeito da guerra que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. Aí, alguém levantou uma pergunta: estamos vivendo o Apocalipse? Então eu gostaria de, a partir desse texto de Eclesiastes, lembrar que o Apocalipse, a palavra significa revelação de Jesus que ele dá de Deus para os seus servos, a sua igreja. Então, desde o princípio até o fim, há sempre uma constante revelação. Se você enxergar o Apocalipse como sendo uma revelação, você pode falar que em todo tempo, em toda época, Deus está se revelando, então está acontecendo. Mas tem literatura apocalíptica em várias situações da Bíblia, que não é só desse último livro chamado Apocalipse, Revelação. Deus vem se revelando no transcorrer da história. Nós temos um contexto de livro de partes que são chamadas literatura apocalípticas em Isaías, em Ezequiel, em Daniel, e que tem uma relação como um todo no sentido da história. Agora, se eu for ver o Apocalipse como algo destrutivo, destruição de tudo, então não estamos entendendo plenamente o que está sendo falado. Por isso é importante nós comentarmos esse texto. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus faz desde o princípio até o fim. Mas ele revela ao homem tudo isso que está desde o princípio até o fim, e ainda cita que antes dele falar haja luz, ele já revela que ele já sabia como seriam todas as coisas e como aconteceriam todas as coisas. E ele vai revelando no transcorrer da história a respeito de tudo aquilo que ele estava falando no seu devido tempo. Nós estamos vivendo o nosso tempo agora. Não é o tempo que passou, não é o tempo que ainda não veio. É apenas o nosso tempo. E nós precisamos entender essa revelação do nosso tempo, qual é o propósito e a vontade de Deus dentro desse contexto que ele colocou no coração do homem a eternidade. Por isso que o homem sempre busca o que se chama a vida eterna. Por isso ele faz com que sempre o homem vai buscando Deus para alcançar esse contexto de uma vida eterna. E Jesus, em João 17, 1,3, fala que a vida eterna é essa: conhecer Deus como único e Senhor Deus, e a Jesus Cristo a quem ele enviou. Ele falou, isso é a vida eterna. Efésios 1, 3, 5, eu gostaria que você abrisse agora. Há uma afirmação que é muito importante para antes da fundação do mundo, antes da formação do mundo. Efésios capítulo 1, Paulo escrevendo a essa igreja, ele faz a seguinte colocação no versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, isto é, em Cristo, antes da fundação do mundo. Veja, antes. E antes da fundação do mundo, 1 Pedro, no capítulo 1, ele diz que antes dele falar haja luz, antes dele criar todas as coisas, já havia sido deliberado como todas as coisas seriam, desde o princípio
até o fim. E ele abre esse tempo da eternidade e cria a temporalidade, aonde os anjos e os homens estão juntamente com Deus governando e administrando essas coisas. E o que é interessante, ele continua falando, nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos, veja a palavra, santos e irrepreensíveis perante ele. Santos e irrepreensíveis, plenos, completos, sem carência, sem necessidade, perante Deus. E ele continua falando para os de Éfeso, que também fala para nós. E em amor, ágape, desinteressado, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Até aqui. Então Deus, depois de formar o universo, queridos, criar as coisas e formar o universo, ele começa a expressar a sua vontade em Gênesis 1, 26, e ele faz a seguinte afirmação. Reúne o conselho divino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, reunidos em conselho, e ele faz uma afirmação, ele fala, façamos o homem. Então o amor de Deus expressa a sua vontade. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ele não falou façamos um homem. Ele disse, façamos o homem, artigo definido, a um só, homem, que geraria todo o contexto dos demais. Quem é esse homem que ele propôs? Cristo. Jesus Cristo já era visto nesse contexto. Por isso que é muito importante entendermos isso. O homem, quando foi criado, ele foi, primeiro, façamos. Isto é, uma vontade expressa que ele tivesse a imagem e a semelhança de Deus. Segundo, ele fala, criou Deus. O homem e a mulher, isto é, criou, ele está se referindo agora ao Filho em que ele está criando, porque tudo foi criado em Cristo, por Cristo e para Cristo. Então o padrão desse homem seria um Cristo, um Filho de Deus. E depois ele fala, formou, deu a forma nesse homem, primeiro formando o homem e depois formando a mulher. Então depois que ele formou todo o universo, deu a forma no universo, ele faz o homem para juntamente com ele, interdependentemente com ele, governar o universo. Por isso que ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas essa imagem e semelhança foi quebrada nessa condição de uma presunção que o homem teve de fazer alguma coisa que ele achou que seria certo. Então Deus faz essa condição, o homem se afasta de Deus e Deus pega o plano que já era antes da fundação do mundo, ele já sabia que isso aconteceria e ele coloca agora como aconteceria o transcorrer da história para resgatar esse homem. E esse Deus que havia descansado volta realmente a estar com o homem para fazer com que ele, carne, alma e espírito, composto dessa maneira, pudesse estar novamente em comunhão com ele. Então, assim, o amor do Pai, o Deus Pai, ele diz, façamos. É a vontade de Deus. Depois, a graça do Filho criou. Aí nós vemos que ele faz um planejamento como seria. E esse criou o homem e a mulher, ele não criou um homem e uma mulher, criou o homem. E o homem, ele era visto macho e fêmea num contexto só de relação. Então eram os dois numa relação. Então ele não criou indivíduo, homem. Ele criou a pessoa, homem e mulher, numa relação para formar o que se chama Adami, a humanidade. E a partir daí formou toda a humanidade. E também nós vamos perceber que ele forma, cria o homem e a mulher e forma o homem primeiro e depois ele forma a mulher. Paulo, em 2 Coríntios 11, versículo de 1 a 15, fazendo uma defesa
a respeito do que as pessoas estavam questionando o seu apostolado, a sua razão de ser para escrever para os de Corinto. Ele estava sendo até rejeitado. Então ele faz uma defesa, e nessa defesa, Paulo faz a seguinte afirmação: como aconteceu com a Eva, 2 Coríntios capítulo 11, os versículos, vou pegar aqui, 1 a 15. 2 Coríntios 11, de 1 a 15. Ele fala assim: como aconteceu com a Eva, eu temo que vocês, como a igreja, a esposa de Cristo, possam sofrer uma influência do mal, e sendo a mulher de Cristo, vocês deixarem a simplicidade e a pureza que é devida a Cristo e voltarem para um outro quem que não é Cristo. Porque quando Deus gera, forma e traz Cristo, a expressão da imagem e semelhança de Deus, que é aquele homem que ele queria, ele faz com que todos os homens agora, que perderam a imagem e semelhança, restaurem a imagem e semelhança, como diz Paulo em 1 Coríntios 15, que nós precisamos restaurar a imagem e semelhança perdida, aceitando, olhando para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da fé. Então, a igreja, ela é o corpo de Cristo, é a assembleia santa, onde se reúnem os chamados para fora. Por que os chamados para fora? Porque a palavra santo é aqueles que são separados. Por isso que Deus diz: Deus é santo e quer que nós sejamos santos. Mas o ser humano, numa presunção, ele quer fazer o que ele acha que é certo e não o que é santo. Aí é que começa todo o problema do aparecimento da condição dos pecados e da iniquidade. Então é uma Assembleia de Deus. A igreja é esse contexto desse corpo místico e ao mesmo tempo visível de pessoas que saíram de uma condição, foram compradas, libertas de uma condição chamada mundo, afastados de Deus, agora separados para Deus. Lá no Gênesis, Deus separou luz de trevas. Separou águas que estavam embaixo com as que estavam em cima. Então, há separações que são para manter santidade. Mas não quer que o homem viva separado uns dos outros e que não tenha comunhão uns com os outros. Porque senão, não vai existir o que ele chama de ser santo. Por isso que nós vamos ver um pouquinho a respeito do que ele falou, que ele nos fez antes da fundação do mundo para nós sermos santos e irrepreensíveis diante dele, perante ele. Então a igreja é o corpo de Cristo, essa assembleia, a eclesia, que é o povo de Deus, daqueles que entenderam o amor de Deus e voltaram à comunhão de Deus porque olharam para Jesus Cristo, aceitaram a obra vicária que ele fez em nosso favor, para que a gente pudesse agora ser reconciliado com Deus. Então a pergunta é: pode existir igreja sem templo? Por exemplo, a igreja pode se reunir numa casa e não é um templo. A igreja pode se reunir num campo e não é um templo. A igreja pode se reunir num lugar aberto, que não é um templo, desde que tenha 2 ou 3 pessoas em comunhão. Porque quando Deus formou o homem, ele já tinha: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e ele criou homem e mulher. Os dois para terem uma relação única, sendo a mesma carne. Em Cristo isso acontece também. O Espírito de Cristo agora está em nós. Então nós agora nos unimos a Cristo, não no contexto carnal, mas no contexto espiritual. Quem tem o Espírito de Cristo é um com ele. Como a mulher foi formada a partir de um contexto, de um osso do homem, que tinha vida e sustentava ele, agora a igreja é formada do Espírito Santo que estava em Cristo, e o Espírito de Cristo que está em você agora é o mesmo que o sustentou e que dava vida, que agora te sustenta e te dá vida. E você agora passa a ter a identidade de Cristo, uma natureza santa e um propósito de fazer a vontade de Deus. Então, você
é igreja, mas você não é a igreja. Você não é o corpo, você é parte do corpo. Pedra espiritual, como nós já vimos, parte do corpo de Cristo. Você não é cabeça. Cristo é o cabeça. Por isso Deus deu Cristo como o cabeça da sua igreja. Então quem comanda a igreja é Cristo, e não homens. A igreja é a comunhão dos irmãos que têm a consciência do corpo de Cristo. A igreja não é um grande número de indivíduos querendo se salvar por meio de Jesus Cristo, mas que têm uma consciência de uma boa comunhão com Deus e com Jesus Cristo, aprendendo de Jesus Cristo, na unção do Espírito Santo, para fazer com que não só ele, mas que os irmãos também cresçam nessa unidade em amor, ágape, desinteressado. Para ajudar uns aos outros a crescer no conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, e expressar as suas virtudes. Isto é o processo que nós chamamos santificação. Então você foi salvo, primeiramente, ele te tirou do mundo para você ser igreja. E sendo igreja, ser aquilo que é separado do mundo, chamado para fora, para expressar agora a luz aonde você se encontra no reino, que já está no teu coração, mas que depois você entrará nele quando da vinda de Jesus. Ser santo, queridos, não é fazer um esforço para ficar melhor e para ser aceito por Deus, fazer tudo certinho. Jesus falou, depois que você fizer tudo certinho, considere-se um servo inútil. Por que considera um servo inútil? Nada mais inútil do que fazer o que é obrigado. Agora, quando você caminha com amor, desinteressado, com equidade, que é o cetro do reino de Deus, você faz por amor as coisas. Você não mais faz por obrigação, nem interesse, nem busca mais os seus direitos. Por isso que ele faz uma afirmação: no que depender de você, tenha paz com todos. Jesus deu a paz para nós. E a paz não é a ausência da guerra. Essa paz é você viver dentro de um contexto de guerra, mas em paz. Então é para que esse contexto, ter paz com todos? Porque você precisa ser santo, querido. Se você só for salvo e você não crescer em santificação, porque quando você foi salvo, ele já te deu a condição de você ser santo e ser igreja. Mas se você não discernir o corpo de Cristo, você agora só pode ver Jesus através do quê? Do ser igreja. Não tem outro jeito de você revelar Jesus, o Cristo, porque Jesus está junto à direita do Pai. E o Cristo é a expressão que ele deixou falando, você fará obras maiores do que eu fiz. Então eu vou deixar o Espírito Santo com você. Esse Espírito que estava em mim vai estar em você, para que você possa realizar obras maiores daqui as que eu fiz. Então nós precisamos entender esse contexto, sede santo, porque eu sou santo. Ele não fala sede certo porque eu sou certo. Deus não está procurando pessoas certas, mas ele está procurando pessoas santas. Hebreus 12:14 afirma algo que é muito interessante e pouco compreendido. Ele diz assim: segui a paz com todos. Você já entendeu que para ter a paz com todos você precisa ser santo. E aí ele fala, e a santificação. Então quem é santo tem a santidade. E quem tem a santidade tem um processo para se santificar. Então a santificação ela é composta por atos que nós chamamos atos de piedade e atos de misericórdia. Que são atos de piedade que você, em comunhão com os irmãos, vive como corpo de Cristo. Você se reúne para ler a Bíblia, estudar a Bíblia, para orar, para edificar uns aos outros, mas não só isso, para conhecer cada vez mais Deus e a Jesus Cristo. Por isso que Deus, em todo o sentido da história, fala, para você entender o que é a revelação que eu estou fazendo, eu quero que vocês me conheçam, e não que vocês tenham apenas uma visão de um poder que eu tenho.
mas sim a autoridade que eu dou para vocês e que vocês me conheçam para ter essa autoridade e poder para fazer as coisas. Mas não é o poder dínamos de Deus, é o poder da exousia para fazer as coisas de uma maneira que a gente chama de uma bondade expressando o bem. Não é você fazer o bem para ficar bom. Quem faz o bem para ficar bom, está vivendo um interesse. Você está entendendo o que eu estou falando, querido? Tem gente que faz o bem para ficar bom, e ser enquadrado no bom. Bom, Jesus falou, é só Deus. Nem ele se colocou como bom. Mas ele deu uma virtude para nós, que é a bondade, frutos do Espírito, longanimidade. E essas coisas você vai usar quando, querido? Quando tudo está certo na tua vida? Quando tudo está correndo bem, você precisa ser longânimo. Quando tudo está correndo bem, você precisa ter paciência. Quando tudo está correndo bem, você precisa amar. Você fala, não, isso aí está tudo bem. Mas quando está tudo errado, você tem que pôr todas essas virtudes em prática. É isso é o negar a si mesmo. Isso é tomar a sua cruz. Isso é seguir Jesus. Isso é expressar Cristo na sua vida, querido. É o único jeito de você revelar Cristo para o outro que ainda não conhece. Praticando o bem. Não para ser bom, mas praticando o bem para calar a ignorância dos insensatos, porque eles vão ver a tua obra, que tem uma expressão de bem, mesmo você não sendo bom. O próprio Jesus falou, vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Deus não dará a você, como um filho de Deus em adoção em Cristo Jesus, também coisas boas para você? Peça o Espírito Santo para Ele, e Ele te dará, não vai te negar isso. E você precisa do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo, você não consegue fazer a expressão dessa vida em santificação e em santidade. Seguir a paz com todos, santo. E a santificação, esse processo com atos de piedade, conhecendo Deus, lendo, estudando, buscando, se reunindo, mas também atos de misericórdia. O que são atos de misericórdia? Abraçando o irmão e recebendo o abraço do irmão, expressando esse amor. Vivendo esse amor desinteressadamente, porque senão ninguém vai ver Deus. Ver Deus, tem gente que acha que eu tenho que ficar santo para ver Deus. Presta atenção, querido. O dia que você fica santo, não é para ver Deus. Se você ficou santo, é para você revelar esse Deus que está em você, porque você só pode expressar aquilo que você conhece. Como você pode expressar uma coisa santa, que Deus é Espírito, sem você ver o próprio Deus? Então Jesus se fez carne, o próprio Deus se faz carne, habita entre nós e revela o Pai, para que você possa ver quem? Como é ser humano santo, e não um ser humano certo, isso é indivíduo. Então Jesus veio para nos ser um referencial. Por isso que Deus fala, olha para o meu filho, Jesus, aprenda com ele, vinde a mim e aprenda comigo, disse Jesus. Eu não vou te obrigar, você pega a canga, põe no teu pescoço e aprenda de mim, anda comigo, esteja comigo, caminha comigo, eu vou te ensinar como tem que ser as coisas. Ser santo não é para ver Deus, mas ser santo é porque você viu Deus em Cristo Jesus e quer revelar as virtudes e o conhecimento de Deus revelados pelo seu Filho Jesus Cristo. E agora você quer, tendo Ele como o seu Salvador e o seu Senhor, expressar para as outras pessoas quem Cristo é através da sua vida. Que está lá em Efésios, que nós acabamos de ver. Ele diz assim, que Ele nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então você já ressuscitou daquela vida velha que você tinha, sentou nos lugares celestiais em Cristo, e Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou. Tem gente que pensa em predestinação por um fim. Não, a predestinação é para viver aqui na terra. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Então só pode ver Deus quando um filho de Deus revelar para o outro que não conhece o Pai
conhece apenas um Deus em poder, mas não conhece o Pai em amor segundo a sua vontade. Então, um filho vai revelar. Então, quem me revelou Deus para mim? Jesus Cristo. Eu agora estou aqui para revelar esse Cristo que foi revelado. Para quem? Para um outro irmão, para que ele seja o meu próximo a aceitar Jesus. Mas se ele não quiser, tudo bem. Por isso que quando Jesus estava andando aqui com os discípulos, ele faz uma afirmação numa oração sacerdotal lá em João 17. Versículo de 1 para frente, ele faz uma oração ao Pai e diz assim: essa é a vida eterna, que te conheçam. Veja que é um programa de conhecer. Não é um contexto de uma crença, não, é de conhecer. Deus como único Deus e a Jesus Cristo a quem ele enviou. E por que ele está fazendo essa oração? Ele está fazendo essa oração para fazer com que as pessoas entendam que ele disse assim: eu a mim mesmo me santifico em favor dos discípulos. Por que ele quer se santificar em favor deles? Porque ele não era santo? Ele tinha que ser um santo, melhorar um pouquinho? Não, queridos. Ele se santifica a si mesmo para, sendo santo, revelar Deus, e não santo para ver Deus, porque ele já tinha visto Deus, ele veio de Deus, ele é o próprio Deus, querido. Então ele se faz santo para que os outros possam ver Deus nele. Então a santidade, ser santo, não é para ir para Deus e nem ver Deus. É porque você viu Deus em Cristo Jesus e vendo nele como você é um ser humano de uma natureza santa, agora expressar e não ficar vivendo a salvação. Ah, estou salvo. Não, você precisa ser santo, querido, para expressar a bênção recebida e responder de uma maneira amorosa o que você já recebeu. Nega-se a si mesmo, toma a sua cruz, segue a Cristo. Ah, mas isso aí é um pouco pesado. Não, isso é o caminho. Essa é a realidade. Então ele nos adotou, está falando aqui, veja, e nos predestinou para ele para a adoção de filhos. Nós não somos filhos legítimos. O unigênito Filho de Deus, o homem, que o primeiro Adão estava expressando, embora feito numa forma carnal, agora Jesus vem numa forma espiritual, foi gerado pelo Espírito Santo. E agora você deixa aquela vida velha e vai ser gerado também pelo Espírito Santo. O mesmo Espírito que gerou Cristo no ventre de Maria é o mesmo Espírito que está gerando agora o Cristo no teu coração. Por isso que esse mistério, essa revelação está sendo dada para os gentios. Colossenses, Paulo fala claramente lá: Cristo em nós, a esperança da glória. A tua vida, que é Cristo, quando se manifestar, o próprio Paulo fala: não sou eu mais quem vivo. Aquele velho homem, Saulo de Tarso, Paulo, perseguidor da igreja, não vive mais. Quem vive agora é Cristo vive em mim. Eu morri para a lei da obrigatoriedade, agora eu vivo pela lei do amor desinteressado em todas as coisas. E veja como é interessante, ele faz uma defesa, e ainda ele fala para aqueles de Corinto, quando ele fez essa defesa: eu não quero que vocês sejam enganados como Eva foi enganada. Como Eva foi enganada, como a igreja, a mulher lá do Adão foi enganada, como a igreja hoje, a mulher de Cristo está sendo enganada. Ensinos de demônios, porque as pessoas não estão entendendo a revelação de Deus para você ser um Cristo a expressar as virtudes de Deus aonde você se encontra. Então ser santo não é para você ver Deus, querido. Ser santo é para você revelar Deus com a sua vida, com as virtudes e o conhecimento que você já adquiriu de Deus, com atos de piedade e atos de misericórdia que você aprende na comunidade chamada igreja. Como você pode ser santo, separado, sem ter visto quem é santo? Se Deus é santo, então quem aqui é a representação maior da imagem e semelhança de Deus? Se o homem caiu, não tem mais essa imagem. A imagem dele se tornou pecadora, adâmica, afastada de Deus. E não consegue mais voltar para Deus. Então ele precisa de alguém referencial. Quem é esse referencial? É Jesus Cristo, meu querido. Minha querida, é Jesus Cristo. Ou você se identifica com ele, tem uma natureza santa, e vai para um propósito de uma comunhão para expressar as virtudes de Deus, senão nós não estamos fazendo o que ele está pedindo para a gente fazer. Porque Jesus, ele é o autor,
e ao consumador da fé, porque nele todas as coisas foram criadas e nele todas as coisas vão voltar a se convergir. Então a fé é para revelar o que Deus já fez. A fé não é para você pedir algo que você não tem para receber. Não, é para revelar o que já está dentro de você. A eternidade já está no teu coração. É para revelar o que está lá dentro do teu coração de forma visível. Que você tem esse potencial para revelar, porque você já aceitou, identificou-se com o Cordeiro de Deus. Então veja bem, é para revelar que em Jesus Cristo, Deus já nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos essa expressão. Mas nós nos afastamos, e agora em Cristo estamos agora recebendo, como ele fala aqui, a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, segundo a sua bondade, da sua graça, do seu amor. Por isso que ele falou, eu me santifico a mim mesmo. Por quê? Para os discípulos verem nele a própria expressão de Deus. Quer ver como é interessante? Jesus está falando a respeito do Pai. Filipe virou para ele, um dos discípulos. Senhor Jesus, você está falando aí do Pai Celeste. A gente não está vendo ele. Mostra-nos o Pai e nos basta. Jesus falou simplesmente isso para Filipe. Olha para mim. Você está vendo o Pai? Filipe, eu acho que olhou e falou, não, estou vendo o Jesus aí. Eu falei, então olha para as minhas obras e vê se elas são frutos de alguma coisa ou se são frutos de um espinheiro qualquer, humanos. Estou tendo interesse em alguma coisa? Paulo, na sua defesa, faz isso. Lá, 2 Coríntios 11, ele fala, quando que eu pesei sobre vocês como igreja? Quando eu pedi dinheiro para viver sobre isso? Quando eu pedi alguma coisa para eu ter para mim? Quando eu explorei vocês? Quando eu comi a vossa carne? Quando que eu pedi dinheiro por vocês? Nunca. Eu trabalhei com as minhas mãos e nunca pedi nada para vocês, Paulo diz lá, 2 Coríntios 11. Por isso que eu estou orando e pedindo para vocês não serem enganados, como Eva foi enganada, deixando a simplicidade que deveria ser a Cristo. E está indo atrás de homens e vozes de outros espíritos e de ensino de demônios. Porque quem quer ser santo para salvar a si mesmo, querido, é egoísta. Vive a sua vida com seus interesses. Agora, por você ter visto o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Santo, aquele que é a perfeita imagem de Deus, e Paulo fala em 1 Coríntios 15, e que agora nós temos que pegar essa imagem e semelhança que nós havíamos perdidos, agora ele fala assim, então, agora você passa a expressar esse amor que já foi revelado na administração do que é a vida com justiça. Então, santidade não é fazer a coisa certa, querido. Santidade é fazer a coisa boa. E o que é uma coisa boa? Mesmo você não sendo bom, fazer uma coisa boa, e a coisa boa, que é a vontade de Deus, é, primeiro, ele falou, aceitar a Jesus. Segundo, a sua santificação, em tudo dai graças em Cristo. E a terceira, a prática do bem. Tá vendo? Então você faz o bem sem interesse. Porque se você fizer o bem para ser enquadrado como bom, um justo, como muitos se colocam, na realidade, você já perdeu o galardão. A santidade é a transformação que você tem como pessoa sem mudar a essência da sua natureza santa. Mudança fala da minha insatisfação pessoal, querido. Tem muita gente mudando de igreja, mudando de pastores, mudando de casa, mudando de mulher, mudando de marido, mudando de tudo, querido, mudando de cidade, mas não está fazendo uma transformação de uma convicção de fé. Porque a transformação faz você ser um vencedor e mais que vencedor, porque você vai crescendo na compreensão das coisas que expressam o reino de Deus através da sua vida, as virtudes de Deus, bondade, longanimidade. Quando você vai usar isso? Quando tudo está dando certinho na tua vida, você fica paciente? Você fala, fico. Você fica longânimo? Você fala, fico. Você ama? Você fala, amo. E quando está dando tudo errado? Fala para mim, seja franco. Você fica paciente? Ou você fica irritado?
Está nervoso? Está bravo? Por quê? Cadê a santidade? Santo, queridos, não importa como te tratam, você vai continuar sendo santo. Deus é santo porque nada muda ele, nada afeta ele. Porque ele não depende. Ele se tornou, na essência para nós, a expressão humana para mostrar como é ser um santo. Jesus foi descuspido, até rejeitado, mas ele continua amando todos até morrer. Bom e ruim. Até o traidor ele chamou de amigo e amou, diz, até o fim. Você ama o teu inimigo até o fim? Então você não é santo ainda. Olha, tem gente que vê Deus como santo, fala, Deus é santo, só Deus é santo. Mas é assim, se você pisar na bola, ele vai te tratar como você está agindo. Ele vai apitar, vai dar um cartão vermelho, vai te expulsar do campo, vai te mandar para o inferno. É assim que eles colocam na religião, presta atenção. Jesus sempre ele se transformou, mas ele nunca mudou a essência de quem ele era. Quando ele estava pequenininho, ele vai crescendo. Alguém trocou a fralda dele. Maria, José, alguém trocou a fralda dele, a tia. Foi cuidado, pôs comidinha na boca. Ele cresceu como uma criança. Aprendeu as escrituras hebraicas. Aprendeu a conhecer a Bíblia, ler as escrituras. Mas quando ele chegou com 12 anos, queridos, ele falou o seguinte: mãe, pai, eu estou cuidando da coisa do pai, você não está sabendo? Até agora você está falando do pai. Agora eu estou cuidando das coisas do pai. Eu entendi, cresci. Ninguém mais precisa fazer. Deixei de ser criança. Tem gente que nunca cresce, é eterna criança. Está sempre dependendo. Então Jesus sempre se transformou e cresceu, mas não mudou. A essência dele era santa. Isso é ser mais que vencedor. É manter a comunhão com o Pai e com Jesus Cristo. É o que ele fala lá em Pedro. Deus já mostrou o seu amor para nós. Para cada um de nós. O seu Filho, o Cristo, ele obedeceu, presta atenção, querido, e aprendeu a obediência. E a obediência de morte de cruz. Você fala assim, mas ter um filho desse e pôr na cruz, eu acho que esse Deus não é bom, não. Eu não quero esse Deus, não. Ter um pai assim, você não está entendendo nada, querido. Porque você está interpretando, você não está tendo compreensão, você está apenas tendo entendimento intelectivo, sem discernimento espiritual. Jesus veio e se tornou o Cristo para nos salvar. E agora ele quer que a gente seja o Cristo para salvar o irmão, que não conhece Deus como Pai e nem ele como irmão. Ele era o unigênito de Deus, o único filho legítimo humano é Jesus. Ele é o homem revelado. E se eu não tiver ele como uma expressão para eu aprender com ele, eu jamais terei a expressão de um filho de Deus. E só um filho de Deus pode revelar para um que não conhece o Pai, mas que conhece Deus no seu poder, mas que não conhece Deus na sua vontade. Só assim, eu, como um filho de Deus, posso revelar quem? Cristo para o outro. Então ele quer que a gente seja um Cristo também, para expressar esse Cristo. Jesus está lá no céu, mas ele deixou para nós aquilo que Paulo falou, já não sou eu mais quem vivo, mas quem vive em mim é Cristo, a luz que Deus colocou para que aquele primeiro homem assim o fizesse. E Adão não fez. O seu filho obedeceu e aprendeu, veja, Jesus aprendeu como homem, a obediência, morte de cruz. E ele não veio, querido, para ser abençoado e livre da cruz. Ele veio para ser um abençoador. Pedro, quando olhou para ele, falou, tu és o Cristo. Ele falou, Deus te revelou. Em seguida ele falou assim, mas você não vai para a cruz, você é um filho de Deus. Ele falou, arreda Satanás. Você está indo contra os princípios do que Deus está falando para a gente ser. Por isso que você vai encontrar essa realidade. Um filho de Deus sendo perseguido pelo mundo, porque ele não está mais no mundo. Mas isso nada o afeta. Porque ele vai continuar expressando uma luz, como eu já falei, no mundo, e sendo sal da terra. Deus se revelou e transformou, e Deus nunca mudou a sua essência e a sua natureza. Deus é santo, continua santo e morrerá eternamente, e ficará eternamente santo. E nós devemos viver, não mudar e morrer eternamente o que? Santo. Deus, por ser amor,
não deixou de amar, mesmo quando foi rejeitado. Ele continuou buscando, desde o primeiro homem que se afastou, ele foi buscando. Adão se afastou, ele foi buscar. Caim se afastou, ele foi buscar e ainda colocou um sinal para ninguém matá-lo. Se Deus age e trata todo mundo do jeito que você trata Deus, então ele fala assim, se eu achar, vou fazer uma coisa ruim para Deus, então Deus vai ser ruim para mim, então Deus deixou de ser santo. Ele se tornou corrupto. Ser santo é tratar a todos com a essência do que você recebeu, amor. Na forma como você foi amado, desinteressadamente. Mesmo quando você não é tratado bem, mas é tratado mal. Jesus, pela graça do amor paterno, se santificou. Para quê? Para não deixar brotar no seu coração nenhuma raiz de amargura. Então eu quero fazer uma leitura de Hebreus 12, para nós já irmos caminhando para o final, para vocês entenderem 3 coisas que são fundamentais numa pessoa que está crescendo, recebeu a salvação, está crescendo em santificação e em comunhão. Abra Hebreus, capítulo 12, fazer a leitura do versículo 14 a 17. Hebreus 12, 14, 17. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, veja, faltoso, separando-se da graça de Deus. Se eu separar da graça de Deus, qual foi a graça que Deus nos deu? A vida e a vida que estava em seu Filho, a vida eterna. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando nos vossos corações os perturbem, e por meio dela essas raízes de amargura, e não de amor, mas de amargura, de ressentimento, sejam contaminados ao redor dessa pessoa. Ela se torna um protagonista do mal, como nós já falamos. E aí ele fala no 16, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Jesus, ele era o unigênito, obedeceu ao Pai, sendo unigênito, se tornou o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos, e o Pai fala, olha para esse menino, na sua forma unigênita, o único filho legítimo de Deus, gerado por Deus, não é formado como Adão, é gerado, por isso que ele é o último Adão. Porque agora ele está numa condição de uma essência de uma nova humanidade. Essa humanidade que Deus queria lá no princípio. Por isso, o que é o Apocalipse para você? É uma revelação ou é uma destruição? É uma redenção ou é um acabamento de tudo? Você vê que no final não é acabamento de tudo. Porque você vai encontrar em Eclesiastes 3,14 dizendo, toda a terra foi feita para manter e durar eternamente. Mas tem coisas que já foram e coisas que não foram. Coisas que já foram voltar a ser, e assim é uma realidade. E não é um término de tudo, como muitos colocam a visão apocalíptica. O Apocalipse é uma revelação desse contexto que Deus colocou o homem aqui para ser uma expressão do seu amor. E isso será consumado plenamente no final. E assim será o que vai acontecer no final. Então, eu vou deixar bem claro aqui, não são as pessoas que te magoam, não, querido. Essa pessoa me magoou. Não é. A mágoa é a presunção de você pensar sobre si mesmo, além do que você é, e lhe convém a circunstância que você está vivendo. Me magoou, tá vendo? Ela me magoou. Não, ninguém magoa ninguém. É você que se magoa. Ninguém trai ninguém, você é que se trai. Você que não irrita ninguém, você que se irrita. Busca os seus interesses, são prerrogativas, pré-rogo. Fica rogando, me defende, Deus, aquela desgraça, aquele indivíduo. Não, nós não lutamos contra carne e sangue, é contra principados e potestades, contra forças espirituais do mal nos lugares celestiais. Busca direito, prerrogativa, e trata os outros com pré-conceito, conceito prévio que você constrói dos outros, fala, não presta. E você chama ele que não presta. Então, uma expectativa que você tinha e que agora te comprova, então, me magoou. E não é só isso, não. É a forma como você pensa o outro a quem. Então, você pensa de você além.
e do outro aquém do que lhe é devido. Então a Bíblia está escrito assim, meu querido. Vou deixar bem claro para você. Faça aos outros o que querem que faça a você. Não é fazer a você para os outros. Não, fazer aos outros primeiro, para depois você. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo é o segundo. Como você, é o terceiro. Tem gente que fala assim, tá vendo? Eu tenho que amar a mim, para depois amar o outro. Não. Porque se você ama você, você já ama o outro. Porque Deus já nos amou antes. Primeiramente, Deus nos amou. Para que a gente ame primeiramente. Ele nos perdoa primeiro, para que a gente perdoa primeiro. Então Ele nos ensina primeiramente a fazer. Não, tem que pedir perdão para mim. Se Ele pedir, eu vou perdoar. Se Ele não pedir, também não perdoo. Não é assim. Você perdoa de qualquer jeito, pedindo ou não pedindo, porque Ele já nos perdoou e você nem foi falar com Ele. Ele já te perdoou em Cristo Jesus todos os teus pecados, para que você possa viver uma vida plena. Então, você pensa o outro aquém do que ele é e do que te convém. Então, querido, na santificação, está vendo que está faltando muitos nas pessoas? Então tem uma igreja cheia de poder, mas não tem igreja com autoridade, porque não tem uma vida de santidade. E santidade não é ficar santinho, certinho. Não. Santidade é expressar esse Cristo vivo onde você estiver. Você usa o amor, os frutos do Espírito Santo, porque você se torna uma pessoa o quê? Paciente, bondosa, longânima. Quem te deu isso? O Espírito Santo. Em Cristo você é tudo isso, porque você aprendeu a ser com Ele isso. Nega a si mesmo, toma a sua cruz e segue a Jesus Cristo. Isso é ser um discípulo de Jesus. E desinteressadamente. E você ama aquele que não te ama, é totalmente diferente de você. Você ama ele desinteressadamente. Sem a santificação, você usa a sua fé a favor de você e dos seus interesses. Isso é crença, querido. Fé é a capacidade que você usa para expressar a graça que você já recebeu. Por isso que você é mais que vencedor. E quem usa a fé é um justo, não é um crente. A santificação é para você usar a fé acrescentada das virtudes, do conhecimento, até chegar ao amor ágape, para ficar pleno no conhecimento de Cristo. Para que isso? Para entrar no reino e para expressar esse reino como embaixador desse reino. Por isso que Ele nos comprou para ser reinos e sacerdotes. Isso vai levar o quê? O próximo a crer, vendo em você a expressão de Cristo. Então você tem que ter a fé, presta atenção, eu quero falar uma coisa agora muito importante. Você tem que ter a fé de Jesus Cristo. E não a fé em Jesus Cristo. Qual é a fé de Jesus Cristo? É para amar os irmãos e os outros até o fim com o amor que ele recebeu do Pai. A fé em Jesus é para te livrar daqueles irmãos que não fazem do jeito que você quer e que você não gosta. Isso não é santificação. Isso é religião. Então a pergunta é, quando tudo está certo, você vai precisar de alguma virtude de Deus? Não preciso, toca a minha vida. E quando tudo dá errado, aí você corre para buscar o quê? Soluções. A presunção do seu certo, em detrimento do seu estado santo, da sua natureza, que era pecadora e que não ficou santa, é que leva você a pecar. Por exemplo, achar que obter o poder na religião, dons de língua, falar, profetizar, cantar, louvar, bens, lucros pessoais, de coisas, riquezas, e pegar as coisas como sendo suas, mas que pertencem a Deus, e não administrando elas, mas possuindo elas com interesse, você só está produzindo exatamente juízo para você. Querido, eu quero encerrar dizendo o seguinte, o diabo quando veio cutucar Eva lá, ele tirou a revelação do contexto santo que ela estava, que assim Deus havia feito, ela e o marido, para os dois viverem em comunhão, e colocou nela um contexto de independência. Vive independente. Você e ela vive independente de Deus. E você também vive independente desse marido aí. E você também vive independente dessa mulher. Caminho errado. Isso é a voz satânica. Sabe o que a religião fala?
Viva dependente de nós aqui. Vem pagar aqui o pedágio para ir para o céu. Religião põe você dependente e te enche de pesos e de fardos, que Jesus falou, vinde que eu vou aliviar. Mas então, e Jesus Cristo? Se não é independente, e se não é também dependente que a religião faz, então em Jesus Cristo ele ensina você a ver de que maneira? De forma interdependente. E qual é a forma interdependente que você vive? Você vive a expressão do que você já recebeu e não a expectativa do que você quer receber. Então você já recebeu todas as bênçãos, lemos, bênçãos nos lugares celestiais em Cristo. Porque você fica pedindo bênção? Você já tem todas. Então agora você tem que pedir o quê? Condição para você ser um abençoador dos que ainda não conhecem a bênção do Pai Celeste. E conhece apenas Deus como Pai, cheio de poder, e vive uma religiosidade. Ensina ele a viver a essência do que Deus é amor. E expressa o que ele é como Pai, aquele que te ajuda a vivenciar, expressar as suas virtudes, e você vai ter que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Esse é um discípulo de Jesus. Espero ter contribuído e a pergunta que ficou eu termino considerando ela. Apocalipse para você é uma revelação para ser como Deus assim nos fez, lá no princípio, para expressá-lo aonde nós estivermos? Ou ainda é um contexto de luta pelo poder de conseguir as coisas, de se proteger, se resguardar e não ser afetado por nada, e muito menos usando Deus para impedir que seja magoado, chateado, aflito, sofrido, ou você vai enfrentar a situação com responsabilidade por tudo que você já recebeu. Pensa um pouco, responda para você mesmo e viva realmente o verdadeiro sentido de ser um cristão. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém. Amém, por essas palavras de vida eterna, que nós possamos ter gratidão no nosso coração, a cada dia sermos agradecidos pelo que já recebemos. Vamos terminar agora esse nosso momento de culto e vamos estar orando. Se você tem algum pedido, esteja colocando um agradecimento e vamos juntos, como igreja, orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essas belas palavras de vida, palavras que são alimento para o nosso espírito, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Amém. Cristo e não ficarmos fracos, crianças, mas que possamos nos desenvolver. Amém, Pai. Ó Senhor, colocamos a vida de cada irmão, de cada irmã que está assistindo agora, que está com algum problema, com alguma necessidade, com alguma aflição, que nós, juntamente com eles, estamos colocando essa situação, essa condição diante do Senhor, e que o Senhor dê a solução, porque a solução que vem do Senhor é a melhor. E que nós possamos a cada dia mais confiar no Senhor nosso Deus e entregar a nossa vida a Ele, e as demais coisas nos serão acrescentadas, e a cada dia nós teremos mais e mais motivos para agradecer a Deus. Obrigada, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós iniciamos esta semana. Nós iniciamos essa semana. E tomamos posse. Tomamos posse. Para nossas vidas. Para as nossas vidas. Para nossas famílias. Para as nossas famílias. Para nossos trabalhos. Para os nossos trabalhos. De uma semana de bênçãos. Uma semana de bênção. Uma semana de vitórias. Uma semana de vitória. Sempre confiantes nas promessas de Deus. Sempre confiantes nas promessas de Deus. E rejeitamos toda obra maligna contra nós. Rejeitamos toda obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo mal. E que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai. Em nome do Pai. Do Filho. Do Filho. E do Espírito Santo. E do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.